Beleza. Boa tarde. Eu sou a Jess, eu sou uma mulher de pele clara, de cabelo escuro curto, eu uso óculos de grau, de armação preta. Eu tô com um casaco cor de burro quando foge. Moça da tradução de Libras, desculpa, eu só conheço cor de burro quando foge. É, uma saia preta e uma camiseta listrada. Ahn, então vamos começar. Vou começar aqui o assunto. Lembrando que, por tudo que a gente já viu aqui na trilha de microserviços, essa é uma abordagem bem geral. Eu poderia discorrer uma palestra sobre cada slide, então eu peço que vocês procurem absorver os conceitos, mas não se preocupem se não tiver uma coisa que vocês não entendam, porque também tem coisas aqui que eu fui entendendo conforme eu fui estudando. A primeira coisa é que eu vim de uma cidade de São Paulo chamada Poá, para palestrar aqui. E todas as vezes que eu ia em evento e eu falava de Poá, as pessoas pensavam que era Poá Porto Alegre. Então, finalmente, aconteceu de eu estar palestrando em Poá. Hoje deu certo. Bom, então, vamos começar falando sobre o que exatamente a gente entende sobre decisão arquitetural. A decisão arquitetural, muitas vezes, ela se parece ser uma coisa 100% técnica, mas não é. E é isso que torna ela tão complexa. Tem uma brincadeira que a gente sempre faz do depende, né? Mas de fato depende. É, tem fatores humanos, tem fatores financeiros, vai muito além da questão simples do código. Eu fiz com orientação do Daniel Bertolini, que trabalha comigo, um roadmap de habilidades desejadas em uma pessoa arquiteta de software com base em literatura bem especializada de arquitetura. Tem bastante frentes, né? Tem bastante habilidades que a gente precisa ter, mas eu vou fazer um recorte específico para decisões arquiteturais. Dando uma visão geral, bem assim por cima, só a decisão arquitetural em si, ela já vai exigir que a gente tenha várias outras habilidades, desde entendimento do negócio, a própria negociação, enfim. Então, só para trazer uma visão de que não é em 30 minutos que eu vou conseguir mostrar para vocês como faz, mas pelo menos eu vou conseguir mostrar o caminho. Então, vamos começar pelo papel das decisões arquiteturais. E aqui eu trouxe um acrônimo que chama PRILER, P-R-I-L-E-R. E o resumo desse PRILER, né, vocês podem ler mais sobre ele num artigo chamado A Mentalidade da Decisão Arquitetural, que é bastante interessante, foi onde esse termo foi cunhado. Mas o importante aqui é que a gente entenda o que significa tomar decisões. Quando você toma uma decisão, você precisa pensar se essa decisão é significativa e se essa decisão é sustentável. Então, quando alguém fala, o que é tomar uma boa decisão? É quando a decisão, o caminho que você escolheu, ele é sustentável e significativo. Vamos explorar um pouco mais isso antes da gente entrar efetivamente para a parte técnica. Primeira coisa, a sua decisão é uma decisão que agrega valor? É uma decisão que ela tem alta prioridade? Pensando no contexto de negócio, quando a gente olha pelo prisma da arquitetura, a gente sai um pouco daquela visão de só olhar o trecho de código, só olhar o meu código, e você passa a olhar todo o ecossistema da organização, o impacto disso quando você toma uma decisão. A próxima coisa que a gente precisa ver dentro desse acrônimo do PRILER é a reversibilidade. A decisão que você vai tomar é quanto vai custar reverter ela. Isso é uma outra coisa que a gente precisa pensar. Quanto mais caro for esse processo de reversão, mais significativa essa decisão vai ser. A próxima coisa que a gente tem é impacto. Eu deixei a tradução do lado, mas acho que ele ficou um pouquinho mais baixo. Mas quando a gente fala de impacto, o quanto essa decisão vai afetar toda a organização. E a gente não fala de código, você pode mudar um pequeno trecho de código que pode influenciar toda a experiência da pessoa usuária e você vai ter um impacto negativo. Da mesma forma que você pode fazer uma pequena modificação e pode ser um impacto positivo.
Como eu falei, quando a gente trabalha mais focado em desenvolvimento, a gente sempre tenta fazer a ligação de que mudar muito código é gerar muito impacto. E na verdade, não. A gente precisa saber tomar as decisões significativas. O próximo passo, quando a gente toma uma decisão, é avaliar quais são as limitações e quais são as restrições que a gente vai ter. Essa decisão arquitetural que você vai tomar, ela vai te restringir de fazer outras mudanças depois? Ela vai tornar o seu sistema mais rígido? O seu sistema vai ser mais, é, vai ter mais dificuldade de aceitar uma mudança? E por fim, nós tem mais uma, que falta o R. A gente tem o esforço. Se a gente não fizer mudança nenhuma, a gente já tem um custo. Sem fazer mudança, você mantém um custo. Então, também avalia isso. Eu sei que às vezes a gente não tem essa visibilidade do ponto de vista de código, mas você pode pedir auxílio da pessoa de negócio, da pessoa que gerencia o projeto, ou então até de um PO, mas você precisa entender o impacto de custo no que você está propondo. E por fim, risco. Risco é muito amplo, mas eu vou tentar puxar mais para risco de segurança. Vocês avaliam o risco de segurança das decisões arquiteturais que vocês trazem para a organização? As mudanças de código que vocês fazem, vocês levam em consideração o risco de segurança? A gente normalmente não tem muito essa visão, mas isso é um tipo de coisa que sai caro. Muito bem, então a gente já entendeu o que compõe uma boa decisão. Como que a gente consegue agora registrar isso? Quando a gente pensa muito nessa linha de arquitetura, a gente precisa registrar as nossas decisões. Tem vários nomes possíveis, né? Provavelmente vocês vão ver o ADR, que é o o Architecture Decision Record, tem o SDR, tem vários tipos, mas eu trouxe aqui o geral. O Decision Record seria como se a gente falasse registro das decisões, né? E ele é composto por três coisas. É um documento. Nele você vai manter o registro da sua decisão, você vai manter qual foi a decisão, qual foi o escopo dela, qual o ambiente dela e qual é o requisito significativo que vai ser usado para fazer a mensuração, ou seja, o quanto teve de impacto. Você precisa saber medir. O que você não pode medir, você não pode vender como solução. Então, fica aqui uma sugestão para que vocês conheçam o Decision Record. Ele tem, inclusive, no site da GitHub, como que o GitHub faz esse tipo de coisa. É bem interessante. Ok, então, a gente já entendeu como tomar uma decisão relevante. A gente já entendeu como que é feito esse processo de definição, de tomada de decisão, na verdade, né? Mas o que é levado em consideração? É, Tem um artigo bastante interessante desse autor, deixa eu só pegar o nome do autor aqui, que está pequenininho aqui a letra, do Koziolek, em que ele fala que uma decisão arquitetural leva em consideração requisitos, documentos de projetos de arquitetura, escolha de tecnologia, o código-fonte, contexto do sistema, conhecimento implícito dos arquitetos. Vai muito além de usar a última tecnologia da moda. Você precisa entender o impacto disso em todas as áreas da empresa. Ou do negócio, se você preferir. Provavelmente, vocês devem estar pensando, para que eu preciso saber de tudo isso? A gente está falando só de microserviço. A parte técnica, sempre, é uma coisa que é mais fácil da gente conseguir encontrar, porque isso tem muita abundância na internet. Tem um artigo do Martin Fowler incrível que fala de trade-offs de microserviço. Então, a parte técnica, vocês têm toda suprida já na internet. Eu quis trazer esses pontos no começo para que vocês possam ter uma ideia de por onde começar. Como tomar boas decisões. Tomar boas decisões é uma coisa que exige tempo. Mas e se você precisa tomar decisões agora? Como que você consegue fazer isso? Onde você consegue buscar? Então, isso que a gente viu agora no começo é a parte mais importante, na minha opinião. Todo o resto, se vocês quiserem olhar na internet, vocês vão achar. O que eu vou tentar trazer é contextualizar dentro do que eu já passei. Nesse artigo que o Martin Fowler trouxe sobre trade-offs de microserviços, ele traz alguns pontos interessantes. Provavelmente algumas coisas vocês vão lembrar de palestras que nós já vimos na trilha de microserviços. O primeiro, os limites dos módulos. Quando a gente pensa numa arquitetura de microserviço, a maior vantagem que a gente tem é que ela seja independente.
Só que a gente precisa levar em consideração o fator de pessoas. Foi até o que o Helder e o Adriano falaram na nossa ateliê de microserviços durante o painel. É muito mais uma questão de pessoas do que uma questão de tecnologia. Na imagem, eu trouxe um exemplo de um mapa dos Estados Unidos apontando 3 equipes diferentes. Essas equipes não trabalham juntas, elas estão remotas, só que a imagem seguinte, o desenvolvimento do microserviço que elas fazem tem muito a ver com o jeito como qual elas estão organizadas. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente toma a decisão. A gente precisa conseguir refletir o jeito que as equipes são organizadas e o software tem que ser o resultado disso. Se a gente tenta fazer o movimento contrário, a gente vai acabar tendo problemas porque o fator humano é muito importante. Um outro trade-off que a gente tem quando a gente faz a divisão para microserviços é em relação à distribuição. Se você tem um objeto dentro de um monolito e eles precisam comunicar informações, a gente tem uma comunicação de granularidade muito baixa. Eu preciso obter um nome. É muito fácil obter um nome porque eu estou dentro da mesma aplicação. Quando a gente começa a fazer distribuição, quando a gente começa a quebrar a aplicação em pequenos serviços, a gente começa a ter o problema de chamadas remotas. Então, você precisa fazer o transporte de informação que você faz, ele precisa ter muito mais informação. Ao invés de você solicitar só um nome, você vai normalmente receber todo um objeto. Dali você vai extrair as suas informações. E isso é feito para que valha mais a pena. Imagina se cada vez que você precisa obter uma informação, você precisa fazer uma requisição. O custo disso para a sua aplicação vai ser muito alto. Então, qual o problema de fazer essa operação além dessa questão do custo? Bom, você provavelmente vai ter problemas de transmissão de dados, você pode ter problema de latência, tem uma série de coisas que a gente precisa pensar. E isso, esses 2 pontos que eu trouxe são os mais básicos quando a gente pensa em uso de microserviços dentro de um projeto. Ok, sistemas distribuídos e microserviços parecem coisas iguais, não é verdade? Mas não são. O microserviço, a arquitetura, microserviço, na verdade, ela é um tipo de sistema distribuído complexo, mas os conceitos eles não são intercambíveis. Então, eu não posso dizer que um microserviço que um sistema distribuído é igual a um microserviço. Não é. No sistema distribuído, a gente tem várias aplicações que estão se comunicando dentro da mesma rede e elas podem compartilhar recursos. Microserviços não. Os microserviços eles são independentes e a ideia é que eles não compartilhem recursos, justamente que eles sejam independentes. Porém, uma distribuição de microserviços pode ser sim um sistema distribuído. Muito bem. Vamos voltar a falar de mais problemas, porque o que eu vim fazer aqui hoje é trazer problemas. Falar para vocês tudo que pode dar errado, dentro do meu possível. Mas se fosse para eu falar assim de verdade, daria umas 5 horas aqui só falando de coisa que pode dar errado. O primeiro problema que a gente tem é consistência eventual. O que significa isso? Imagina que você tem um sistema de pagamento de seguros. Quando o seu cliente vai lá e compra o seguro, você está atualizando 5 serviços diferentes. Você está chamando a API de pagamento, você está chamando a API do serviço de seguro, você está chamando uma API interna, você está chamando outras 2 APIs, e todas elas precisam ser atualizadas com a informação. Se você tenta fazer essa atualização ao mesmo tempo, quando a gente pensa em uma requisição, parece muito simples. Na verdade, todo o sistema, quando você faz uma prova de conceito, que você está fazendo ali com uma requisição, 2 requisições, tudo parece muito bom. E aí é uma crítica muito grande que eu tenho em relação às provas de conceito. Você faz a prova de conceito sem acompanhar um teste de carga. Óbvio que vai dar tudo certo. Você pode fazer qualquer coisa que com uma requisição, 2, vai dar tudo certo. E quando a gente escala esse cenário para 1000 requisições, como que o sistema vai se comportar? Como que a gente vai conseguir fazer toda a orquestração dessas requisições? É aí que os problemas começam. Como a gente não vai conseguir atualizar todos esses microserviços ao mesmo tempo, existe uma técnica de consistência eventual. Obviamente, ela tem pontos ruins, porque você não vai conseguir atualizar todos ao mesmo tempo. Eles vão sendo atualizados de forma assíncrona. Qual que é o problema de você fazer isso? Você pode ter atraso. Você precisa saber entender muito bem qual que vai ser o impacto para cada serviço que você for atrasar a atualização.
Um outro problema que a gente tem no uso de microserviços, diversidade tecnológica. Quando você trabalha numa empresa muito grande, a inovação ela pode custar caro. Você tem uma equipe, por exemplo, eu vou falar da onde eu já trabalhei, que usa um framework Angular, por exemplo. E aí vem uma pessoa desenvolvedora nova e fala, eu quero fazer um desenvolvimento de um microserviço em Vue, Vue.js. Ele é a única pessoa na empresa que sabe mexer com Vue.js. O custo para fazer essa aplicação pode ser mais baixo, pode ser um tempo mais curto que o que a gente trouxe no Angular. Só que eu vou ficar 100% dependente dessa pessoa, eu vou ter que começar a contratar pessoas desenvolvedoras que entendem dessa tecnologia, sendo que eu posso não ter projeto para alocar para elas em algum momento. Então, assim, pode parecer que não, mas isso tem um custo muito alto. Isso que eu estou falando do ecossistema JavaScript. Se a gente for escalar isso para o back-end, você pode ter problemas muito maiores. Então, é, sempre a gente tem essa discussão. Por que que eu vou usar a mesma linguagem de programação para o ecossistema todo, se eu tenho uma linguagem de programação que vai desempenhar melhor do que essa aqui? Por que que a gente não usa? Eu sempre escuto essas perguntas. Por esse tipo de coisa. A longo prazo, o custo dessa inovação vai ser muito alto. E aí o pessoal entra em empresa grande, tipo em banco, ah, tá tudo errado, tem que trocar tudo, tem que colocar coisa moderna em tudo. Como que eu dou sustentação para isso? Isso é uma questão que a gente sempre vê e que as pessoas às vezes ficam muito ali focadas no desenvolvimento individual e não medem o impacto no todo. Um outro problema que a gente tem, e eu vou dizer para vocês que eu poderia fazer uma palestra só sobre esse assunto, que é segurança. Vocês já pararam para pensar como funciona a invasão no monolito? Você tem um ponto de entrada, certo? E no microserviço? Eu vou tentar invadir esse. Eu não consegui, eu vou tentar no outro. Quanto mais microserviços você tem na sua rede, mais portas abertas você tem para que possa acontecer uma invasão. Como é que você garante que todo microserviço do seu sistema está trabalhando em relação à segurança de forma igual? Como é que você garante? Como é que você dá certeza que não vai haver nenhum tipo de invasão? Como que vocês estão cuidando dos protocolos de segurança dos microserviços de vocês? E aí eu vou estender um pouco esse conceito. A gente pode ter problema de pontos de exploração, a gente pode ter problema de gerenciamento de acesso. Cada vez que o seu microserviço faz requisição para um outro serviço, um banco de dados, uma API terceira, ele precisa ter um acesso. Como que você está tratando a segurança desses acessos? Você está trafegando token? Porque se você está trafegando token e um atacante conseguir ter esse token, ele vai acessar o seu sistema. Outro problema, monitoramento e auditoria. Como que a gente garante, dentro de sistemas de microserviços, que nós estamos usando APIs terceiras, a gente até falou isso lá na trilha de microserviços. Quando você não tem acesso, você não pode garantir a segurança. E aí, como é que você faz para gerenciar o que você não está vendo? Em relação às atualizações, você até pode conseguir manter uma organização de código parecida, você pode ter as boas práticas, mas se um dos projetos que está se comunicando não tiver as dependências, por exemplo, atualizadas, você pode ter uma vulnerabilidade, e essa vulnerabilidade pode deixar o seu sistema fraco. Então, para tratar esse trade-off de segurança, eu pensaria muito em relação à segurança que você vai garantir no deploy. O que você está fazendo no seu pipeline? O seu pipeline está testando vulnerabilidade nos pacotes? Como que você está garantindo qualidade de código, cobertura de código? Todas essas coisas a gente pode tentar dar uma segurada nessa parte do deploy. Mas lembre-se que isso vai ser um trabalho muito grande, ainda mais quando vocês lidam, como eu falei, com sistemas terceiros. E ainda tem mais coisa. Isso porque eu cortei metade dessa palestra aqui, tá? Tinha muito mais coisa. A parte de orquestração. Os microserviços que você tem no seu sistema, eles vão se comunicar. Como que você vai coordenar tudo isso? Quando a gente pensa num sistema assíncrono, que primeiro ele vai fazer um passo, depois ele vai fazer o outro, depois ele vai fazer o outro. Isso parece muito fácil. Só que qual que é o problema disso? Demora. Quando você trabalha um sistema assíncrono, as coisas vão acontecendo em tempos diferentes. Como você vai coordenar que primeiro um vai acontecer e depois o outro? Como é que você ordena isso? Você precisa de um sistema de orquestração. Só que como que você vai fazer a gestão da configuração desse sistema? Vocês já pararam para pensar nisso? É um trabalho tanto.
Sem falar de questão, por exemplo, de transação distribuída. Imagina que você tem um sistema financeiro que você precisa fazer uma conversão de moeda. Você recebe o dinheiro da sua pessoa cliente, você vai converter ele em outra moeda, ou seja, você vai fazer o acréscimo de cálculo de IOF, e você vai lá na outra ponta fazer o pagamento em dólar. E se você tem uma falha nesse processo, como que você lida com a tolerância a falhas? Como que você garante que você vai conseguir não prejudicar o adquirente e nem vai prejudicar as outras partes que estão nessa transação? Isso é uma parte que a gente tem que pensar quando a gente está realizando quando a gente está trabalhando num sistema com sistemas com microserviços. Ok, então a gente já falou sobre os trade-offs, a gente já falou sobre decisões. É, Agora vamos pensar que a gente aceitou trabalhar com microserviços. Microserviços são legais, funciona para o nosso caso. A gente está com disposição e equipe e budget para lidar com os trade-offs. E agora a gente precisa escolher o tamanho desse microserviço. Então a gente precisa lidar com granularidade. Eu coloquei 3 elementos na ilustração. O primeiro é um cubo, que é um monólito. Então a gente tem uma única fonte de trabalho. A gente pode ter o SOA, que é um outro protocolo arquitetural mais antigo, mas não é porque ele é mais antigo que ele não é usado, ele é bastante usado hoje em dia, que você tem os serviços com uma granularidade média. E você tem o microserviços, que é a granularidade mais fina, que são esses cubinhos menores. Inclusive, eu trouxe essa ilustração do Architecture Notes, que é um site bastante interessante para quem gosta de aprender de forma visual, porque eu compreendo que o assunto de arquitetura é muito denso e muito escrito. Às vezes você vê ilustrações, ajuda a assimilar as coisas. É um lugar bem legal para estudar. Quando a gente pensa, então, no tamanho que o microserviço tem que ter, é uma resposta difícil, é um depende, mas tem algumas perguntas que te ajudam a chegar na resposta. Precisa refletir uma unidade de negócio ou um domínio coeso. Ele precisa conseguir evoluir, independente de outros microserviços. Então, às vezes o seu microserviço é muito pequeno. Ele faz só uma coisa. Imagina que você cria um microserviço só para fazer cálculo de IOF quando você vai fazer conversão de moedas. Nossa, seria uma super ideia, porque eu vou tirar esse cálculo de IOF de 20 APIs minhas e vou centralizar num único microserviço. Só que se você for mudar uma coisa nesse microserviço de cálculo de IOF, você vai impactar todos os outros microserviços que usam. Vocês já pensaram que essa duplicação de código pode valer a pena? Às vezes a gente fala, não, eu não quero duplicar o código, mas duplicar o código pode ser uma solução melhor do que você isolar o código num lugar só, ter que lidar com excesso de requisições, porque todos os seus serviços de pagamento vão depender dele. E ele vai ficar extremamente amarrado, porque tudo que vocês quiserem mexer nele, vocês precisam pensar em todos os serviços dependentes. Então, nem sempre o micro vale a pena. Precisa ter fácil comunicação, como ele vai se comunicar com os outros microserviços e outras tecnologias que ele faça uso. E é claro, a gente precisa considerar requisitos de desempenho. Por exemplo, processamento de dados. Esse exemplo que eu falei do microserviço de cálculo de IOF, ele vai receber milhares de requisições por minuto. Vocês vão ter como suprir essa infraestrutura para ele? Esse custo de requisição vai se pagar? E se ele tiver uma falha de comunicação, como que a gente vai conseguir fazer esse gerenciamento? Pode não valer a pena. Ok. Lá na trilha de microserviços, e quem não adquiriu pode adquirir ainda, eu recomendo, ficou muito bom. É, a gente divide os microserviços por fronteiras. Então, eu teria uma cerquinha. E essa cerquinha, ela vai definir até onde aquele microserviço vai atuar e até onde ele não vai, e com contato com quem. Então, tem várias formas que a gente consegue fazer isso. Uma delas é o contexto delimitado, que foi o que a gente comentou na trilha de microserviços, que é um conceito bem fundamental do DDD. Então, você vai fazer a divisão desses módulos de acordo com o domínio. E isso é muito importante, porque a área de negócio e a área de desenvolvimento vão falar a mesma língua. E isso é muito bom para a gente poder evitar problemas futuros de escopo. Uma outra coisa muito importante para te ajudar a fazer o limite, né, até onde o seu microserviço vai atuar, é responsabilidade.
O seu microserviço tem que ser responsável por uma parte lógica de negócio e só. Quando a gente pensa em desenvolvimento, né, de microserviço, quando você vai evoluir o seu microserviço, você sempre precisa pensar nesse contexto. Contexto delimitado que ele tem de negócio, exatamente que ele atua, e qual que é a lógica que ele está limitado a atuar. A gente também tem o limite de transações. Lembra que eu falei de tolerância a falhas? A gente precisa considerar. Uma forma de você lidar com isso pode ser a consistência eventual, sabendo que a consistência eventual resolve problemas, mas ela também pode causar problemas dependendo do seu contexto. Eu sei que a área de arquitetura parece que a gente só fala depende, né? Mas não é bem assim. É que são muitas perguntas que a gente precisa se fazer antes de tomar uma decisão. Um outro ponto é: quais são os requisitos de desempenho e escalabilidade para a sua aplicação? Isso vai ajudar a definir o escopo. E, claro, os contratos de API. Lembre-se que cada vez que vocês precisarem fazer uma mudança, vocês não devem precisar afetar todas as outras coisas que estão ali ao redor. Então, também é um outro fator importante quando a gente desenha limites para o microserviço. Ok, então a gente já sabe como fazer. Mas como que eu posso fazer isso na minha empresa hoje? Como que eu posso começar a definir os limites agora? Eu tenho um monolito, eu quero sair aqui do TDC, quero voltar para a minha empresa e já quero começar a fazer essa divisão. Agora que a gente já entendeu como funciona a divisão por limites, pensa no microserviço maior, tá? Lembra daquela divisão. Primeiro a gente tem um cubo maior, cubos médios e cubos pequenos. Primeiro você vai ajustando os limites dessa forma, um pouco maior, depois você vai vendo o que faz sentido dividir. Tem a introdução do livro Arquitetura Limpa, que a parte de arquitetura limpa em específica não nos interessa nesse contexto, mas a introdução do livro que fala sobre como você aplica conceitos de solid em arquitetura é muito interessante. O seu serviço ele tem que ter só um motivo para mudar. O que significa isso? O seu serviço tem que atender uma área de negócio, porque aí ele só vai ter um motivo para mudar. Vamos pensar num cálculo de salário, que é o exemplo que tem no livro. O seu cálculo de salário pode ser usado por 3 áreas. Só que se você for fazer uma mudança no seu serviço, você vai ter que ter certeza que ele não vai afetar as 3 áreas, que você não vai passar informação a mais. Passar informação a mais é um problema de segurança. A gente não pode deixar isso acontecer. Então, é muito mais interessante você dividir um serviço para cada área que ele vai ser atendido, né? Ou seja, o serviço só vai ter uma área, um motivo para mudar, do que você querer fazer um serviço muito geral. Ok, depois a gente tem 2 tipos de comunicação. A comunicação síncrona, que a gente vai criar uma cadeia de dependência do serviço, então primeiro um, depois o outro, depois o outro. E a gente tem a comunicação, desculpa, dentro dessa comunicação síncrona, a gente tem várias formas de estruturar. Então você precisa pensar que ela vai causar bloqueio de recursos, você tem que pensar que a implementação vai ser mais simples, então isso é uma vantagem. Você tem que pensar que você vai ter ganho em relação à latência, porque a latência vai ser muito mais rápida, porque uma coisa vai acontecer depois da outra. E a gente tem a comunicação assíncrona, que significa várias coisas vão acontecer ao mesmo tempo. E aí, como que você consegue fazer essa operação? Você pode usar, por exemplo, Message Brokers. Então, você vai ter, por exemplo, ferramentas como o Kafka ou o RabbitKM, que vai fazer para você esse processo de organização. E qual que a gente tem de vantagem de fazer isso? Bom, a gente tem desacoplamento, que é uma coisa super legal, a gente tem resiliência, a redução de sobrecarga, mas a gente vai lidar com uma complexidade adicional. Quem já precisou fazer design de comunicação, de mensageria, sabe que é uma dor de cabeça. Principalmente porque você precisa manter tudo observável. É comum que a gente faça uso combinado. E aí é importante dizer que a arquitetura não é de um 8 ou 80. Você vai ter usos combinados das coisas. Como é o exemplo de comunicação. Você pode ter comunicação síncrona para uma coisa e comunicação assíncrona para outra. Ok. O que mais a gente precisa pensar quando a gente fala de microserviços? A gente precisa pensar em desempenho e escalabilidade. Então, a gente tem tempo de resposta para levar em consideração, taxa de erros, utilização de recurso de CPU e principalmente latência de rede. A gente também precisa levar em consideração as métricas de desempenho que a gente vai trabalhar quando a gente vai fazer a mudança de monólito para microserviço. Então, muitas vezes o que a gente precisa fazer é otimização de código quando a gente faz essa mudança.
Você pode precisar fazer um sistema de escalonamento automático, porque isso também vai ser muito importante. Você tem um serviço que está trabalhando em Black Friday, ele vai receber muitas requisições. Como que você está preparando ele para isso? A gente também pode fazer ajustes de recursos, então você tem escalabilidade horizontal e escalabilidade vertical para se preocupar. Estratégias de cache, que é como você consegue economizar que mais requisições sejam feitas de forma segura. E claro, você pode precisar revisar a sua arquitetura. Ok, por fim, a gente precisa saber se a gente fez uma boa decisão e refinar a nossa decisão. O trabalho arquitetural, ele é um ciclo. A gente sempre precisa revisar o que a gente está fazendo. Então, a gente pode, para começar, identificar quais são os microserviços que a gente desenvolveu, quais são as decisões arquiteturais que a gente fez, ou arquitetônicas, discutir com a equipe. Então, o que eu falei lá no começo de record decisions é bem útil, avaliar e refazer se a gente precisar, e monitoramento. Tudo que você for fazer, você precisa de monitoramento. Tem algumas soluções que elas ajudam nisso, mas é importante sair daqui, todo mundo tem que sair daqui sabendo que tem que usar a observabilidade. Se a gente não usa a observabilidade, a gente está fazendo trabalho pela metade. Bom, pessoal, eu deixei as referências aqui de tudo que eu trouxe de conteúdo. Depois eu vou compartilhar no meu LinkedIn. O meu LinkedIn é @jesselee, meu LinkedIn, meu Twitter, tudo é a mesma coisa. É, eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês. Eu não sei se tem tempo agora para perguntas, mas eu queria agradecer vocês aqui pela presença. Muito obrigada.